definir qualidade significa considerar, no caso de televisão especificamente, porque é um serviço prestado sob concessão do Estado, precisa-se levar em conta o interesse público. Né? É de qualidade a televisão, em princípio, que atende o interesse público. O resto é consequência. Só que o conceito de interesse público não se restringe ao interesse do público. O interesse público significa muito mais do que o interesse do público. O interesse público abrange o interesse do Estado, como o aparato burocrático que tem a responsabilidade de representação da nação, de todos nós. Né? O interesse desse conjunto compõe o interesse público. Além do mais, tem que ser levado em conta no interesse público, no conceito de interesse público, o interesse da sociedade como um todo através dos seus vários agrupamentos, de toda a natureza. Os grupamentos da área econômica, política, ideológica, grupos sociais, etc. Então, esses grupos eles têm interesses específicos que vão compor o interesse público, porque o interesse público ele não existe como algo abstrato, mas ele é algo concreto, ele é o interesse de um conjunto dentro do país que estabelece o que é que lhe interessa. O interesse público é isso. Né? Então, ele é bastante complexo. Só que o interesse da sociedade, através de seus agrupamentos, é muito complexo você aferir qual é ele, porque a sociedade é múltipla, formada de grupamentos mais diversos, visões de mundo as mais diversas, ideologias as mais diversas e assim por diante. Mas, de qualquer forma, há que se tentar interpretar esse interesse da sociedade geral para compor esse conceito de interesse público. E, finalmente, no caso específico da televisão, dos meios de comunicação de maneira geral, mas no caso específico da televisão, tem que se levar em conta também o interesse das audiências e o interesse dos profissionais que fazem a televisão, né? Que tem também interesses específicos para se expressar. Né? Quer dizer, quem concebe um programa, quem produz um programa, o diretor de um programa, todos esses profissionais, que são profissionais qualificados, eles expressam interesses pessoais, né? Quando produzem, quando dirigem, quando editam e assim por diante. Então, o interesse público, no caso específico da definição da qualidade da televisão, ele é bastante complexo, de aferição muito difícil, mas de aferição necessária. Quer dizer, é preciso aferir isto, então, se é preciso aferir, é necessário, então, que se consigam os meios, as metodologias apropriadas para definir o interesse público naquele momento histórico. Em seguida ele se modifica, porque a sociedade se modifica, os interesses variam e assim por diante. Então, o interesse público ele é também mutante, ele não é uma coisa definida a priori em caráter permanente. Sobre esta plataforma conceitual, digamos assim, do interesse público, você tem que construir alguns critérios que podem levar a aferir a qualidade, isto é, como a televisão está desempenhando o seu papel em função do interesse público. Esses critérios podem ser variados, mas alguns desses critérios são universais, né, já, digamos assim, consagrados pela experiência internacional nos vários países. Né. O primeiro deles é a heterogeneidade, quer dizer, a televisão não pode ser homogênea, né, do ponto de vista cultural. Há que atender à heterogeneidade cultural da sociedade. A sociedade não tem uma cultura, sobretudo uma sociedade como a brasileira. Nenhuma sociedade tem uma cultura apenas, uma cultura única. Essa heterogeneidade que é existente, ela tem que ser atendida pela televisão, porque isso faz parte do interesse público, atender a essa heterogeneidade. É por isso, esta é uma das razões pelas quais se lutou e se conseguiu colocar na Constituição brasileira a questão da produção regional. Coisa que nós não temos hoje. Você tem emissoras que são, de alguma forma, regionalizadas. Tem algumas janelas que transmitem programas regionais ou locais. Mas você não tem uma produção regional. Porque, no caso específico do Brasil, não há como atender essa necessidade de heterogeneidade cultural se você não tiver produção regional. Eu nem diria produção em cada estado brasileiro, porque, de qualquer forma, uma estrutura de produção não é uma estrutura barata.
É uma estrutura cara, sobretudo se você considera os outros elementos que vão formar a qualidade da televisão. Outro grande critério é o critério da diversidade, que é um critério abrangente, que vai desde a diversidade de programação até a diversidade de abordagens, não é? Ainda que considerando, não é bem a expressão, mas considerando obrigatoriamente três grandes objetivos da televisão, né? Inclusive marcados em lei, né? que são os objetivos de educar, informar e entreter, né? Que no caso da televisão pública é seguido de acordo com a lei, deveria ser seguido mais ou menos nessa ordem, né? Primeiro lugar, educar, segundo lugar, informar, terceiro lugar, entreter. No caso da televisão comercial, no Brasil, o que se consagrou foi, na verdade, não essa tríade, mas quatro grandes objetivos, né? Na TV comercial, o primeiro grande objetivo é vender, né? O segundo grande objetivo é entreter, o terceiro grande objetivo é informar, e jamais o objetivo é educar. Então, você tem também que considerar, quando vai analisar a qualidade, a respeito de que sistema de televisão você está considerando. A TV comercial, você tem que levar em conta que ela é desobediente sistematicamente com relação à legislação, os objetivos que a legislação estabelece. Você tem também a questão da pluralidade ideológica e política, né? Quer dizer, sobretudo naquilo que se refere à informação, é preciso que as televisões se atenham a essa pluralidade, quer dizer, ao respeito à pluralidade existente na sociedade, porque elas não são partidos políticos, né? Elas não podem adotar uma postura de partido A, B ou C. Elas têm que dar voz ao que existe, em termos de partidos, de visões diferenciadas na sociedade. Então, essa pluralidade é absolutamente necessária. Outro critério é o critério da visibilidade aos vários agrupamentos sociais que existem na sociedade. Quer dizer, você não pode ter um sistema de televisão que privilegie ostensivamente determinadas camadas da sociedade, que é quem aparece. Quem aparece é aquela camada. As outras camadas não têm chance de aparecer, de dizer o que pensam, né, de expressar-se culturalmente dentro das suas características culturais, de suas visões de mundo diferenciadas. Em quarto lugar, sobretudo nos dias de hoje, a questão da interação, né? Interação com a sociedade. Mesmo no caso das televisões públicas, no caso das televisões públicas brasileiras, de maneira geral, no mundo inteiro, mas no caso específico das televisões públicas brasileiras, quer dizer, a interação de quem faz a televisão com um conselho, como existe aqui no Brasil, como é o sistema brasileiro, quer dizer, quem produz, quem dirige, etc., tem uma oportunidade em determinado momento de discutir com o conselho, o curador, que nome tem. Isso é absolutamente insuficiente, né? Quer dizer, as tecnologias existentes hoje, né, trazidas por esse desenvolvimento enorme na área de ciência e tecnologia, na área de telecomunicações, permitem que as televisões tenham hoje uma possibilidade de interação com a sociedade muito maior do que jamais tiveram, né? Então, não é apenas a discussão no conselho, a formação de um conselho representativo, tudo isso é positivo e é muito bom que seja assim, mas é insuficiente, porque a interação com a sociedade mais geral é não só altamente desejável, como altamente possível nos dias de hoje, né? É preciso que a estrutura da TV esteja preparada para absorver essa capacidade de interação. Uma outra coisa que é importante, a quinta, no caso, a sexta coisa, é o equilíbrio, né, que a televisão tem que guardar entre as várias áreas da sociedade, os vários interesses que vão sobre ela, porque nenhuma televisão deixa de ser assediada. Quando se diz que as TVs ditas públicas brasileiras, a maioria absoluta delas governamentais, sofrem muita pressão dos governos locais, o que provavelmente é verdade, não se pode esquecer de que as TVs comerciais também sofrem pressões imensas, cotidianas, de grupos econômicos, de grupos políticos, etc. Então, tanto umas quanto outras, tanto as públicas quanto as comerciais, elas têm que ter um certo equilíbrio no atendimento disto.
Não é que, não vai se querer dizer que é absolutamente proibido atender interesses. Isso é um sonho, isso é ilusão, isso é ingenuidade. Esses interesses circulam na sociedade e chegam às televisões. Mas é guardar um equilíbrio no atendimento disso, de tal forma que não se privilegie nenhuma área da sociedade, nenhuma classe social, nem nada, e se mantenha uma possibilidade de não manipular a opinião pública na direção de um determinado interesse da sociedade.